Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez aqui para colocar um vídeo para vocês aí no meu canal, né? E ajudar as pessoas que têm um veículo e até mesmo o proprietário, né? Como eu sempre tenho falado aqui, né? E ajudar o pessoal que tem esse veículo aqui em outros estados, né? Que a dificuldade sabemos que é grande, né? Porém é um veículo fácil de trabalhar, né? Mas as pessoas têm um pouco de dificuldade aí, né? Porque não tem praticamente os macetes, né? Vamos dizer assim, né? Do veículo. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz a substituição dos amortecedores, né? Na parte dianteira. Esse veículo vai ser trocado também nos traseiros, que é bem mais simples de trocar, né? Vamos lá. Eu vou colocar por partes para vocês aí, né? É o vídeo desse veículo aqui. Inclusive, acho que a cliente está até inscrito no meu canal aí. E ela já acompanha também. Ó, esse veículo aqui é um S18, tá? O motor é a mesma mecânica do Cherry Face, né? Que é o motor 1.3, 16 válvulas, né? No Brasil aqui saiu só com equipando só esse motor e câmbio, né? Praticamente aí só muda a carroceria, né? O veículo aí, a mesma mecânica do Face. Então, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês aí, né, o meu dia a dia, como eu tenho feito, passado para o pessoal, né. Eu tô com as peças aqui, ó, bastante peça para ser substituída nesse carro aqui, ó. Fazer uma revisão completa na parte, revisão periódica e corretiva, né. E vai ser trocado bastante coisa aqui. Eu vou estar passando para vocês aí, passo a passo aí, para ajudar o pessoal que tem o carro aí. E até mesmo o técnico, né, o mecânico aí. Ó, tem bastante peças aqui que eu peguei na concessionária, né? Expliquei para o cliente que tem que trocar a parte dos componentes do amortecedor aí dianteiro, né? Colocar os itens originais, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui tem os coxins, né? Os 4 coxins do motor, suporte. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Vamos lá. Vou tirar aqui, ó. Aqui já foi trocado já, né? Vou desmontar aqui, ó. Então aqui, ó, esse aqui é o pré-batente, né? Praticamente destruído, ó. Completamente danificado, ó. Esse aqui é o novo, tá? É o novo, esse aqui, ó. Parece que é usado, né? Mas vem assim da concessionária. É o novo. Isso aqui deixa um comunicado, um alerta pro pessoal que faz a reparação aí, né? Isso aqui eu aconselho quando eu trocar aí, né, colocar original, né, que é componente de borracha. E esses que o pessoal vende aí no Mercado Livre, aí, Mercado Asiático, não tem uma qualidade igual esses aqui tem, tá? E a diferença de preço é bem pouca, tá? Bem menor aí. Não sei o que te passar exatamente, mas não compensa. Entendeu? Fica esse alerta para vocês aí, ó. Agora, se quiser colocar, ó, tudo paralelo, pode colocar também. Aí vai do critério da pessoa, do dono do carro aí, né? E do mecânico que tá mexendo no carro, né? Aqui, ó. É o coxinho que vai no suporte, tá? Você pode ver que tá gasto, ó. Tá gasto. Completamente gasto, né? Muda até pela altura aqui. Deixa eu pegar o outro aqui, ó. Ó, tá bem gasto, tá? Você pode ver que aqui por cima tá gasto, ó. Aqui também, como esse aqui é o novo aqui, ó. Muda até pela altura, né? Pela altura aqui, né? Já tá cansado uma peça dessa aqui, ó. Então o que acontece? Aqui, ó. Aqui, para não estender muito aí. Aqui eu já troquei o suporte, né? Vai prevalecer essa mesma peça aqui, que tá boa, né? A base dela. E o coxinho aqui, ó. Essa peça vai assim, ó. Esse amortecedor do Face aqui, do S18, vai muito componente, né? Você pode ver que só aqui, ó. Aqui, ó, tô tirando essa peça de cima aqui, vai três peças aqui, ó, né? Vai essa arruela de cima aqui, a de baixo, e vai o rolamento aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei com uma graxa aqui, Rocol, tá? Uma graxa especial. Aqui também eu fiz questão de encapar a mola, tá? O elo da mola na parte inferior, na parte superior, tá? Isso aqui o cliente não pediu, mas eu já tenho o material aqui, tá? Então não custa nada você deixar essa parte da mola encapada. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó.
Dá uma olhada aqui, tá vendo? Isso aqui já tinha um barulho antes, ó. Vendo? Tava pegando aqui, ó. No prato da mola aqui já tem um barulho antes, ó. Vendo? Então o que acontece? Aqui, se tinha um rangido antes, não vai ter mais, porque a mola tá encapada, né? Tá encapada a mola, tanto na parte do elo superior como no elo inferior, tá? Esse amortecedor aqui, que a gente está colocando aqui, tem 2 anos de garantia, tá? Tem 2 anos de garantia. Vou mostrar para vocês aí o amortecedor que estava no carro. Esse carro aqui praticamente não tinha amortecedor, né? Só tava a estética do amortecedor aqui, não tinha função nenhuma. Aqui, ó. Pressurizar ele aqui, ó. Esse amortecedor aqui é o que estava no carro, ó. Sem pressão nenhuma. Tá morto esse amortecedor aqui. É. Você coloca esse amortecedor do jeito que está aqui no carro, né? Você vê que não tem amortecimento nenhum. Olha a pressão dele. Isso eu estou fazendo com as mãos aqui, tá? Com o peso do carro muda, tá? Ele andando com o carro muda, completamente diferente, tá? Porque tem o peso tem o peso aqui da parte da frente, né? E se influencia também a parte do peso do motor aqui, né? Porque o carro, todo mundo sabe, né? Todo mundo não precisa nem passar isso aqui para vocês, né? Sabe que a parte da frente do veículo é mais pesada do que a parte traseira, né? Aí, por quê? Porque tá aqui, né? O motor, o câmbio, a suspensão, o agregado, né? O agregado. Então, vamos dizer assim, né? Se exige mais do amortecedor na parte dianteira, né? Então, e deixar um alerta aí que o pessoal aí que faz a reparação nesse carro aqui já sabe, até mesmo alguns clientes aí que tem um pouco de conhecimento, né? Esse amortecedor aqui, a haste dele é curta, né? É diferente dos carros nacionais, né? Uma que tem a deficiência do amortecedor, né? Então, são 2 fatores aqui. Uma deficiência do amortecedor, né? Que esse amortecedor, ele é bem mais frágil, né? O que vem no carro, né? E a haste dele aqui também é curta, tá? Não tem como mudar a haste aqui, né? Porque isso aqui é padrão da marca, né? Até mesmo do fabricante do amortecedor. Para diminuir esse barulho na parte dianteira aqui, seria, claro, né? Do jeito que está aqui, da forma que está aqui, os amortecedores que estão aqui, que vai ser colocado, não vai ter barulho nenhum na frente, né? Porque que esse amortecedor que estava nesse carro aqui está praticamente sem pressão, né? Não está estourado, né? Ele perdeu a pressão. Se tivesse estourado, estava vazando óleo. Não é esse caso. Nem todo amortecedor que você verifica aí que está vazando, que não vaza óleo, não quer dizer nada que esteja bom ou não, né? Muitas das vezes você tem uma folga axial na base, né? Ou até mesmo ele perde a pressão de acionamento. Então a maioria dos pessoal fala, mas o meu amortecedor não está estourado. Mas não quer dizer que esteja bom, né? Tem uns que já se revela, né? Você olha, tá tudo vazando óleo. Tem uns que não, né? No caso desse aqui, você olhando no carro, tá perfeito, né? Mas e o amortecedor é trocado a cada 30 em 30 mil, né? Dependendo do fabricante do veículo aí, né? Isso aí não é eu que estou falando, tá? É o manual que vem escrito. Deixar bem claro pro pessoal aí, que sempre tem uns críticos de plantão aí. Então, fica essa dica aí. O padrão dele é isso aqui, tá? Teria como aumentar a haste aqui, eu teria que mudar o projeto, né? Então, eu não estou aqui para criticar também os engenheiros que desenvolveu isso aqui, né? Estou aqui para fazer meu trabalho. Então, fica essa dica para vocês aí. Ó, esse aqui é o rolamento que estava nele, ó. Você pode observar que uma coisa vem gerando a outra, né? O amortecedor tá estourado, né? Vamos dizer assim, tá sem pressão, sem acionamento. Ele força a parte da base, né? Da base, que ele é montado assim, ó. Vamos lá. Então aqui eu coloquei o batente, tá? Pré-batente. Coloquei aqui, ó, o prato da mola, tá? O rolamento aqui, ó. Aqui, ó, essa arruela aqui, né? Tudo isso aqui que eu tô colocando aqui é do carro, tá? Não tem nada adaptado aqui, é do carro, vem no carro. Aí você vem aqui, ó, coloca o batente, que é o coxim, que ele chama de coxim, né? Aqui tá sendo trocada até a porca. Então até a porca que tá sendo colocada aqui é nova, vem no amortecedor, né?
Então aqui fica essa dica para vocês aí, ó. Pessoal que faz a reparação aí, ó. Quando for trocar aí, né? Eu aconselho aí trocar, quando trocar, colocar os componentes de borracha que é vendido na concessionária, né? Você não vai ter dor de cabeça. Não teve um carro aqui que eu coloquei esses componentes de borracha aqui que deu problema para mim aqui, entendeu? Eu recomendo dessa forma, tá? Aí fica o critério de cada um, né? Do técnico, do reparador aí, né? Do mecânico, do proprietário do carro, aí fica o critério de cada um. Esse é o procedimento correto aqui, ó. Vai ser montado dessa forma aqui que vocês estão vendo aqui. Vai passar um pano aqui na mola, tal, limpar o prato aqui. Isso aqui é só uma exposição para mostrar para vocês aqui. E deixar uma dica para vocês também aqui, importante desse carro, que o pessoal sempre monta e monta errado. Aqui, como eu removi aqui, vai trocar as coifas também aqui, ó, da homocinética, trocar o rolamento. Deixar um alerta para o pessoal que faz a reparação aí, né? A maioria das vezes, quando o pessoal monta esses carros aqui, sempre monta errado. Não teve nenhum aqui que eu peguei aqui que esteja certo, tá? É que não deixou sempre o comunicado pessoal aí, né? Não é eu que sou dono da verdade, não foi eu que desenvolvi esse carro, tá? Então, toda vez que o pessoal monta essa parte de suspensão aqui, o carro está esterçando, aí para de esterçar corretamente. O pessoal coloca o parafuso errado, ó. Tá vendo aqui, ó? Pegando na barra aqui, ó. Se você passar o parafuso errado, o parafuso vem daqui para lá, né? Daqui para lá. Se colocar daqui para cá, ele pega aqui, ó. O carro esterça pouco. Esse carro aqui tinha um problema de esterçar, ó. Tá vendo aqui, ó? A prova do que eu tô falando aqui tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é o lado direito, ó. Lado direito. Vou mostrar para vocês o lado esquerdo. Aqui, ó. Mesma coisa. Aqui tá pior, ó. Tá vendo? Mesma coisa. Então o pessoal que faz a reparação aí, ó, na hora de montar a parte de suspensão aí do S18 Face aí, mais S18, né, porque a barra aqui ela trabalha mais elevada, né, mais elevada. Então você esterça o carro, né, o carro esterça pouco. Fica essa dica pra vocês aí, ó. Tá bom, pessoal? Quem gostou aí, pode dar um like aí, pode ser compartilhado com os amigos aí, com os grupos. E Deus abençoe vocês aí, abundantemente aí. Até o próximo vídeo aí. Abraço.